Olá a todos, aqui estou novamente para mais um vídeo do canal, e esse vídeo ele não é a continuação do último vídeo aí. Eu encerrei ali aquele vídeo onde eu comecei explicando sobre como funciona um sistema de rádio, né, onde você tem ali alguns dispositivos e você precisa falar, e às vezes você consegue falar com alguns, com outros você não consegue, o que realmente pode acontecer, por que acontece isso, como a mensagem ela sai de um ponto A, chega no ponto B. E aí eu usei um cenário, né, usei de exemplo o que seria um prédio, que é muito comum. Hoje em dia, em São Paulo, por exemplo, as empresas que constroem os prédios, elas usam esse tipo de equipamento para se comunicar, que é o rádio profissional, o rádio comercial, aquele rádio que tem ali uma certa resistência, é um rádio que para você usar ele, o ideal, super recomendo aqui, já aproveito para deixar a mensagem para quem usa esse equipamento. Não esqueça que, por ser um equipamento profissional, um equipamento um pouco diferenciado de alguns modelos que existem no mercado, você precisa de uma licença, uma autorização junto à Anatel para poder trabalhar da forma correta, para evitar constrangimento ou até problemas futuros aí com relação ao seu equipamento. Então não esqueça, o certo é você adquirir sua licença aí junto ao órgão que regulamenta essas telecomunicações, que é o Anatel, e aí você vai deitar e dormir tranquilo e obter o máximo aí do seu equipamento, beleza? Mas isso é assunto para os próximos vídeos, eu vou estar falando mais sobre esse assunto. Nesse vídeo eu queria dar continuidade falando um pouco sobre o que realmente pode acontecer aí com o seu equipamento, com o seu sistema de radiocomunicação, e você não obter o resultado que você realmente precisa onde você precisa falar. Então, lá no exemplo do último vídeo, eu falei sobre um prédio, né, que as pessoas às vezes têm dificuldade, e conforme a coisa vai acontecendo, no começo só tem um terreno, tudo funciona, e conforme as lajes ali, o processo vai acontecendo até chegar ali na última laje do prédio, talvez a comunicação não funciona tão bem quanto era por um período de tempo. E por que isso acontece? Mais uma vez, para quem não assistiu, vai lá, assiste os últimos 2 vídeos aí do canal para ficar fácil e para vocês entenderem um pouco como que realmente a coisa funciona, e automaticamente dar continuidade aí nos próximos vídeos, que no caso seria esse, sobre um assunto que eu também vou falar, que infelizmente faz toda a diferença e também contribui para que uma comunicação às vezes não chega onde ela precisa chegar, não funciona tão bem quanto como deveria funcionar, beleza? Então hoje eu vou falar sobre 2 acessórios, ou 2 itens, né, que faz parte do equipamento. Quando você compra ele, você compra um rádio, então ele vem ali com um kit carregador, que é fonte e base, bateria, antena e clipe de cinto. Hoje eu vou estar falando de 2 itens, que seria a antena e a bateria. Qual a importância desses 2 itens quando o assunto é radiocomunicação, quando o assunto é ter uma comunicação de qualidade, ter aquele resultado que você realmente precisa no seu sistema de radiocomunicação, que pode ser em diferentes setores, áreas, porque cada caso é um caso, e o ideal seria você ter ali o equipamento ideal para o seu cenário ou o local onde você precisa usar o rádio, já que existem diferentes modelos e diferentes características. Então essa situação que muita gente acha que rádio é tudo igual, para mim isso é algo que às vezes não ajuda, né? E automaticamente acaba fazendo com que um cliente tenha uma experiência ruim, já que ele acaba por não ter essa experiência, não ter conseguido falar com alguém ou ir a algum lugar que alguém explicasse exatamente o que é radiocomunicação, existem diferenças, modelos, características, e o ideal é entender um pouco. Por isso eu decidi criar esse canal, e a partir de agora, para você que nunca usou o rádio, ou até para você que usa o rádio, que gostaria de entender um pouco como realmente funciona uma comunicação, né, um dispositivo de radiocomunicação falando com outro, falando com vários equipamentos, como realmente funciona. Agora você tem um canal Radiocomunicação com Cláudio, onde o objetivo principal do meu canal é explicar exatamente como isso realmente funciona e não funciona, beleza? Então vamos lá. Qual é a importância desse acessório aqui, que é a antena? A função dessa antena aqui, pessoal, é bem simples, como o próprio nome diz, né, antena. Eu acho que todo mundo sabe, não precisa ser usuário do rádio, não precisa ser um expert, não precisa ser da área para entender qual é a função de uma antena. A função de uma antena nada mais é que
fazer com que a informação saia de algum lugar e vai para outro lugar, ou chega aonde precisa chegar. Então, quando o usuário, falando do rádio, aperta a tecla e solta, como realmente a coisa vai sair para chegar a algum lugar? Através da antena, não tem jeito. Essa antena, o papel dela é fazer com que uma mensagem que saiu desse aqui, da parte interna, seja transmitida através dessa antena. A função dela é irradiar, transmitir o sinal. E, ao contrário, seria captar, receber o sinal quando alguém chama uma pessoa, pode ser, ô Cláudio, está na escuta, primeiro chega aqui e automaticamente o circuito aqui vai fazer o processo de processar, analisar e ver se realmente a mensagem pode ser transmitida, beleza? Então, isso aqui é algo que muita gente às vezes não entende o poder e o quão importante essa antena é nesse dispositivo. Por quê? Porque é o rádio que, na maioria das vezes, a obra, quem usa o rádio de mão portátil ali, sabe mais ou menos que esse equipamento, ele tem lá suas limitações. Se olhar aqui, essa antena não é tão pequena, mas também não é uma antena gigante. E o tamanho da antena influencia muito com relação a alguns modelos de equipamento. Como eu falei aqui no canal, eu não vou estar falando sobre termos técnicos, não é assunto do canal, vou estar falando sobre... vou estar usando um termo bem simples para o usuário do rádio que quer entender um pouco sobre como funciona isso aqui. Então, existe muito mais informações aqui, mas eu acho que é informação técnica com relação ao que eu falei, tamanho de antena, se é grande, se é pequena, o quanto isso ajuda, não ajuda, qual a importância, qual a influência. Isso eu não vou entrar em assunto, mas já aproveito para falar que essa antena é a antena padrão. Normalmente quando você compra esse tipo de equipamento, esse modelo com essa característica, antena padrão, que consegue entregar aí um serviço muito bom, mas existe uma antena do modelo diferente, tamanho diferente. Porém, nesse cenário, essa antena ela vai ser capaz de entregar um serviço de qualidade X. Se eu colocar uma antena menor, dependendo do tipo de sistema que você tem ali na sua planta, talvez essa antena menor não vai ser capaz de fazer o que essa antena faz. Então a antena ela é muito importante e um bom funcionamento, um bom desempenho de um sistema de radiocomunicação começa não pela antena, mas ela faz parte, ela realmente é muito importante, ela contribui aí para que a comunicação, a mensagem, o sistema por um todo funcione muito bem. Believe me, a antena ela realmente é muito importante, pessoal. Então, voltando ao assunto, e por que eu falei sobre a antena? Porque às vezes é bem comum a gente chegar em alguns clientes e ele está ali com uma antena numa situação bem ruim, sendo bem sincero, ela está trincada, ela está com, às vezes, faltando um pedaço, e já aconteceu casos que o equipamento simplesmente, pessoal, estava sem antena. Imagina um equipamento desse aqui funcionando sem antena. Não precisa falar nada sobre qual realmente está sendo o desempenho desse equipamento, tanto na transmissão quanto na recepção. E aí é bem comum, às vezes, o cara fala, eu estava numa mesma sala com um colega meu, alguém chamou ele escutou e eu não escutei, e vice-versa, né? Eu chamei alguém do outro lado, um escutou, o outro não escutou, mas sem antena, pessoal, já é um milagre alguém ter escutado e vice-versa, beleza? E aí tem um outro agravante que esse equipamento ele não foi feito para trabalhar sem antena, né? Senão, eu acho que não existiria isso aqui. Então as pessoas às vezes acabam cometendo um grande erro achando que se eu tirar essa antena, se ela estiver danificada, não muda nada. Por quê? Porque esse cara aqui é o cara que tem que fazer tudo. Eu sempre falo assim, pessoal, eu acho que o mundo é o que é graças à engenharia. Eu como técnica eletrônica, sempre falo que a engenharia já fez tudo, né? O técnico ele pega as coisas ali praticamente quase prontas, só precisa entender como é que eu vou pôr isso para funcionar, o que eu preciso saber para que isso funcione, porque alguém já fez o mais difícil. Então a engenharia já fez o mais difícil, a empresa que é a fabricante disso aqui já fez o mais difícil. Eu só preciso entender o que eu posso, o que eu não posso, e é lógico, sempre se esforçar um pouco mais, pensar um pouco fora da caixa, para poder entregar aquilo que, às vezes, algumas pessoas, algumas empresas não é capaz de fazer, beleza? Então, voltando ao assunto, um outro agravante aqui, qual que é?
Imagina que esse equipamento, ele está trabalhando ali sem antena, então ele não está entregando um bom serviço, não está entregando um serviço de qualidade. Depois de um tempo, com certeza, ele vai deixar de funcionar. Por quê? Internamente aqui existem vários circuitos dentro da placa aqui, e um deles é a parte de transmissão. Essa antena, a função dela não é só irradiar o sinal, é receber o sinal. Ela tem outro papel, né, que ela é muito importante para essa placa aqui. Mais uma vez, eu não vou entrar nesse detalhe, é termos técnicos, mas quem é da área vai saber o que eu estou falando. Então, usar esse equipamento aqui sem a antena, além de você perder muito desempenho na transmissão e na recepção, você pode danificar esse equipamento. Cláudio, qual o valor mais ou menos de uma antena dessa? Eu diria que, sei lá, 100, 120 reais uma antena original, uma antena paralela, mas de qualidade. Pô, sei lá, 100 reais, tá? Agora, qual é o problema que eu posso ter em usar esse equipamento sem antena? Você pode danificar esse circuito que eu falei de transmissão, você vai precisar mandar esse rádio para manutenção. E o custo para consertar esse rádio, se você mandar para uma empresa que realmente entende do que é radiocomunicação, né? Por exemplo, aproveita aqui, nós somos um serviço autorizado dessa marca aqui, e a gente já, né, somos um serviço autorizado há muitos anos, a gente tem sim conhecimento, então temos capacidade, habilidade e conhecimento, né, para fazer o que tem que ser feito, uma vez que um equipamento desse vai para assistência técnica e precisa fazer o que precisa ser feito para ele voltar dentro dos padrões técnicos que o fabricante falou, por ser ali requisito para que esse equipamento entregue o que ele falou ser possível. Qual que é o custo disso? Pelo menos 3, 4, se não 5, 6 vezes mais o valor dessa antena. Então, presta atenção, porque não vale a pena você correr o risco de achar que economizar numa antena é algo que vai te ajudar, porque não vai, beleza? Então, isso aí já põe aí na agendinha de vocês, porque usar seu equipamento sem antena, você não vai ter problema só com relação ao desempenho do equipamento. Você vai ter problema também que você vai danificar seu equipamento. E outras coisas que podem acontecer, beleza? E aí vamos voltar para a bateria. A bateria seria a mesma coisa, porém de um pouquinho diferente. Qual que seria a diferença da bateria? Sem a bateria, esse cara não serve para nada, né? Porque o que você vai conseguir fazer com ele? Você não consegue ligar ele. Então, praticamente ele não serve para nada. Então, a pergunta é, a bateria é algo que realmente você precisa ter? Com certeza. Não é à toa, quando você compra o equipamento, essa bateria já vem. Então, quando você compra o seu equipamento, vem uma bateria e ali você vai ter um período de garantia desse equipamento que pode ser 2 anos. Se o rádio é 2 anos, a bateria é 1 ano. E por que a bateria é 1 ano? Justamente pelo processo, né? A bateria ela é o combustível para a sua ferramenta, que é o rádio. Uma vez que você não tem, esse rádio não serve para nada. Porém, o fabricante, ele fala o seguinte, esse rádio ele é capaz de entregar um serviço de qualidade se você tiver tudo certinho dentro dos padrões. Então, qual que seria o serviço de qualidade? Vamos imaginar que esse equipamento aqui, o cliente fala, ó, com esse equipamento você vai ser capaz de falar numa distância X, que pode ser poucos metros, poucos quilômetros, muitos metros, muitos quilômetros. Eu não vou dar números aqui, porque isso depende de onde você está usando seu equipamento, tipo de equipamento você está usando, se você tem um sistema, aí envolve muita coisa, mas isso vai ser assunto para os próximos vídeos, eu vou falar para vocês, explicar quando eu falo tipo de equipamento, onde você está usando, sistema, porque quando a gente fala de radiocomunicação, é isso aqui, pessoal, é rádio portátil, é rádio móvel, é rádio base, é repetidora e outros dispositivos que compõem um sistema de radiocomunicação. Isso é o que faz você obter ou ter aquilo que é a sua necessidade. Então, voltando ao assunto da bateria, o assunto que eu vou estar discutindo nos próximos vídeos no meu canal vai ser literalmente sobre esses dois acessórios, antena e bateria. Por quê? Infelizmente, a maioria das pessoas, dos usuários, ignora a importância desses dois itens, desses dois acessórios. No começo, beleza, tá tudo funcionando, mas depois de um tempo é comum o equipamento, os acessórios aqui, as teclas, os botões, sofrer desgaste e ter danos. E qual a importância de cada um deles quando o assunto é desempenho? Será que se eu tiver um botão desse aqui danificado, eu vou perder desempenho do equipamento? Talvez sim, talvez não, um conector de acessório, uma tecla de PTT, mas
Tem alguns acessórios aqui que realmente faz toda a diferença. E às vezes as pessoas acabam não dando importância para alguns acessórios, alguns itens aqui, e aí de repente ele se vê numa situação onde aquilo que antes funcionava muito bem passou a ter uma deficiência. E o que realmente fez com que isso acontecesse? Aí pode estar relacionado à antena, pode estar relacionado à sua bateria, porque existe algo que vai fazer toda a diferença uma vez que a sua antena não está dentro do padrão, sua bateria, por algum motivo, também não está ali dentro daquilo que é o necessário para que esse equipamento realmente funcione de uma forma que ele funcionava antes e que o fabricante falou ser possível, beleza? Mas isso vai ser assunto para os próximos vídeos, porque, como eu falei, o assunto é extenso, é muita coisa para falar, não dá para falar tudo aqui num vídeo, senão a coisa vai ficar um vídeo muito grande e aí vai chegar uma hora que ninguém vai entender mais nada. Vamos deixar isso para o próximo vídeo, eu vou encerrar por aqui. E mais uma vez, não esqueça, para quem não assistiu o penúltimo e o último vídeo do canal, eu super recomendo, vai lá e assiste para entender essa sequência de vídeos que eu vou estar falando sobre esse assunto que para mim é muito importante. Antena e bateria. O que realmente esses dois itens podem trazer de melhorias ou de desconforto para quem é usuário do rádio. Beleza? Pessoal, eu acho que é isso, já falei bastante, né? Deixa um pouquinho para o próximo vídeo. E para quem chegou até aqui, meu muito obrigado. Peço que, se achou que esse conteúdo é relevante ou foi relevante, se inscreva no canal, habilite o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e, com certeza, habilitando o sininho, vocês não vão ficar de fora dos próximos vídeos, porque tem muito conteúdo, posso garantir a vocês aí que querem entender um pouco sobre por que o meu sistema não está funcionando igual ele funcionava ali por um período de tempo. O que realmente pode acontecer? Que às vezes, pessoal, o seu problema você mesmo pode resolver. A partir de agora, assistindo os vídeos do canal, com certeza, o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui vai ajudar vocês, assim, muito, vai ajudar muito vocês a identificarem muita coisa que antes vocês não tinham ideia e acabavam enviando seus equipamentos para as empresas e aí, de repente, o equipamento volta praticamente do mesmo jeito que foi. Aí quando chega, vocês não entendem. Ué, mas o equipamento voltou do mesmo jeito que foi? O que aconteceu? Não se preocupe que eu vou explicar direitinho o que realmente eu quero dizer com isso nos próximos vídeos, beleza? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!